Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e nossa videoaula de hoje vai abordar tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica. Uma breve introdução. Pois bem, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia nos dão conta de que a faixa de normalidade da pressão arterial sistêmica fica entre 130 de sistólica por 85 de diastólica em milímetros de mercúrio. A clássica 13 por 8,5. Valores acima desses aqui mostrados, individualmente ou em conjunto, ou seja, qualquer um deles ou os dois, são considerados indicativos de hipertensão. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esta hipertensão, a depender dos valores encontrados, pode estar classificada como leve, moderada ou acentuada. Para se avaliar adequadamente a pressão arterial, há que se colocar o indivíduo em posição sentada e, de maneira confortável, envolver o esfigmomanômetro no seu braço, alcançar a artéria braquial e auscultar os batimentos e executar a aferição. Pois bem, mas o que vem a ser pressão arterial? Por definição da fisiologia, pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Nós entendemos débito cardíaco como sendo a quantidade de sangue que o coração bombeia em direção à artéria aorta por unidade de tempo. Classicamente, é a quantidade de sangue que o coração envia para a artéria aorta por minuto. Se eu for utilizar uma unidade de tempo aqui padronizada, seria quantidade em ml que o coração envia em direção à artéria aorta por minuto. O outro componente aqui dessa expressão matemática da pressão arterial, além do débito cardíaco, é a resistência vascular periférica, que por definição seria a força que a artéria exerce contra a coluna de sangue e ou a força que a coluna de sangue faz contra a parede da artéria. Em outras palavras, seria a força que o vaso faz contra o fluxo e a resposta disso, porque a toda ação corresponde a uma reação. Seria a força que o fluxo exerce sobre a parede. Quando a gente analisa essas forças, a gente coloca na mesa, e deve ser colocado, que aqui apresentam-se receptores aqui. Receptores do simpático, receptores das catecolaminas, que vão produzir vasoconstrição, receptores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais especificamente da angiotensina 2, que também exercem vasoconstrição. Então, na verdade, quando a gente faz uma análise de como reduzir essa pressão arterial com base nesse modelo matemático, se eu sei que a pressão é uma grandeza diretamente proporcional ao débito e diretamente proporcional à resistência, há que se tentar reduzir ou o débito, ou a resistência, ou ambas. Nós vamos apresentar a você no próximo slide uma lista de fármacos que são utilizados, mas desde já podemos aqui inferir que fármacos que reduzem o débito, como por exemplo os beta-bloqueadores,
que vão diminuir esses batimentos cardíacos aqui, eles são considerados fármacos que auxiliam no tratamento da hipertensão. Fármacos que bloqueiam os neurotransmissores, que bloqueiam as substâncias químicas relacionadas com a vasoconstrição aqui, também são armas terapêuticas. Ou fármacos que efetivamente produzem vasodilatação, que se contrapõem ao processo de vasoconstrição. Em todos eles eu estaria, neste caso, tentando reduzir a resistência vascular periférica. Uma outra maneira de se tentar diminuir a pressão arterial é tentar diminuir a volemia aqui. Por volemia, nós entendemos como sendo o volume de sangue que passa aqui dentro do vaso. E uma das maneiras de se diminuir a volemia, que é o volume de líquidos aqui dentro, é tentar diminuir o líquido circulante, através da ação dos diuréticos. Uma outra observação importante, antes de se apresentar o arsenal terapêutico que temos à disposição, é uma constatação. Você vai observar na prática clínica que dificilmente se consegue reduzir a pressão arterial com uma única classe de fármacos. Para tanto, nós temos à disposição aqui uma quantidade bastante importante de, digamos assim, fármacos disponíveis, de classe de fármacos disponíveis. E como eu estava mencionando, dificilmente você vai conseguir debelar a pressão arterial, reduzir a pressão arterial, usando apenas uma classe de fármacos. A não ser que essa pressão arterial aumentada esteja aumentada, porém não tanto. Seja uma hipertensão leve. Se você tiver uma hipertensão moderada e intensa, provavelmente você vai fazer o que nós chamamos em farmacologia de polifarmácia. O que seria essa polifarmácia? Seria a associação de mais de uma classe de fármacos simultaneamente para tratar o mesmo indivíduo. Nós vamos abordar todas essas classes separadamente. Vamos começar com a classe dos diuréticos, depois inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor da angiotensina, inibidores diretos da renina, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores adrenérgicos de ação central e os alfa-bloqueadores. São essas classes de fármacos que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como referência no tratamento da hipertensão arterial. E é exatamente seguindo essas diretrizes de tratamento da hipertensão que nós vamos basear as nossas aulas. Ok? Vamos então à frente, nos próximos vídeos, abordar exatamente sobre o tratamento farmacológico da hipertensão arterial. Obrigado pela atenção, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação de novos vídeos e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.